Coletivona, Coro na Quarentena, Teatro Comercial, Parcerias e Públicos apoiam a Lei de Emergência Cultural. Pela aprovação urgente da Lei de Emergência Cultural. Né? O projeto Coro na Quarentena, suas parcerias e seus públicos apoiam a Lei de Emergência Cultural. Pela aprovação da 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 Lei de Emergência Cultural. Teatro Comercial, Parcerias e Públicos apoiam a Lei de Emergência Cultural. Pela aprovação da 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 Lei de Emergência Cultural. Teatro Comercial e suas parcerias apoiam a Lei de Emergência Cultural. Teatro Comercial, suas parcerias e seus públicos apoiam a Lei de Emergência Cultural. Pela aprovação da 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 Lei de Emergência Cultural. Aprovação da Lei de Emergência Cultural. Pela 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 aprovação da Lei de Emergência Cultural.